através da Vida Valdete. O berçário está aberto. As mães que têm nenezinho e quiser levá-lo no berçário, será bem cuidado o teu nenezinho, tá bom? Pode levar. Vamos orar pela Vida Valdete? Feche seus olhos. Senhor, eu coloco a vida da tua serva diante do teu altar, pedindo, Deus, que o Senhor unja os lábios dela, que o Senhor seque a mente dela, e quando ela abrir os lábios, ó Pai, sejam palavras do Senhor para os nossos corações. Fala conosco, Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, faça com que a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam voltados para o Senhor nesse momento. Abençoa a tua serva em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus, né? O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Ele está aqui no meio de nós. E nós podemos louvar o seu nome, adorar o seu nome, dizer a Ele tudo aquilo que nós desejamos, né? O quanto Ele é maravilhoso e é digno de receber a adoração e o louvor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, dos versículos de número 10 ao versículo de número 19, nós vamos estar lendo esse texto. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao versículo de número 19. Uma leitura como inspiração para este momento que nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Aquilo que Deus já tem ministrado no nosso coração. Amém? Amém. O texto diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a sua palavra ao nosso coração nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com você, diante desse texto, a leitura desse texto, sobre o que nós somos para Deus. Esse texto me chamou a atenção, e eu comecei a pensar sobre ele há uns dias atrás. E eu vou fazer algumas perguntas para você não precisa me responder, mas você responda para você mesmo. Como que você reagiria se você fosse convidado, recebesse um convite para almoçar com o presidente dos Estados Unidos, ou com a rainha da Inglaterra, com alguém muito importante, humanamente falando, ou com um ídolo aí, né? Ver as meninas aí na fase da adolescência em desespero, na hora que vão ver os seus ídolos, né? Elas ficam desesperadas, choram, e aquela alegria. Como que você reagiria se você recebesse esse convite? Como que você faria? Qual seria a tua reação? Ou como você reagiria se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, eu quero que você vá para um seminário, né? E passe 4 anos lá, mas você vai falar só e vai exercer o teu ministério tão somente para uma pessoa. Porque nós vivemos num momento e numa situação, num meio evangélico, né? Em que as pessoas, elas gostam de falar para muitas pessoas.
Muitas vezes nós rejeitamos falar tão somente para uma pessoa. Ou muitas vezes nós não queremos orar por uma pessoa. Os líderes do nosso tempo, da nossa época, elas querem ministrar para muitas pessoas. E alguns até rejeitam convites. Querem saber quantos vão estar na igreja. Tem que ser acima de 200, de 2.000, né? Então, como que você reagiria se Deus dissesse isso para você? E esse texto me chamou a atenção, principalmente a questão de Ananias, porque Ananias pouco se fala nele no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai falar sobre ele depois lá em Atos 22, de 12 a 16. E Deus chama esse discípulo para que ele pudesse ir orar por um homem que perseguia a igreja, que estava perseguindo a igreja. E Ananias corria o risco de chegar lá e de ser morto por Saulo, até aquele momento chamado Saulo. E Deus aparece em visão a Paulo e a Saulo, né, ainda Saulo, e também aparece em visão a Ananias. Fala com Ananias, você vai até a rua chamada direita, ali vai estar um homem esperando, ele está orando, e ele já viu você chegar e impor as mãos sobre ele. Então, Ananias, ele vai e ali até Paulo, e ele ora, e ele obedece. No princípio ele ficou assim meio constrangido pelo mandado de Deus, mas em obediência ao Senhor, ele vai e ele ora por Saulo, por Paulo. E Ananias, em obediência ao Senhor, a gente vê por quem que ele orou. Como Ananias, ele foge um pouco do cenário das cartas no Novo Testamento, mas Paulo se destaca aqui nesse tempo. E eu penso assim, às vezes eu fiquei pensando assim, poxa, Ananias foi o cara, né? Que cara que foi Ananias? E quando eu chegar lá no céu, porque eu vou para lá, né? Eu quero conversar com ele também. Como ele se sentia quando ele ouvia falar a respeito de Paulo? Né? Quando Paulo estava em prisões, ou quando ele ouvia Paulo mandar cartas às igrejas, ele tinha notícias de Paulo. Eu creio que ele falava assim, olha, eu orei por esse cara. E fui eu que orei por ele, né? Por mais que Ananias não estivesse em destaque, e Paulo estava em destaque, porque somente um homem como Paulo, com toda a competência intelectual que ele tinha, poderia escrever um tratado teológico como Paulo escreveu das cartas, né? E principalmente Romanos, onde ele trata a respeito da fé, onde ele discorre sobre a lei no Antigo Testamento com tanta precisão, e ele faz toda aquela uma correlação ali entre a igreja, a história do Antigo Testamento e entre a fé. Somente Paulo tinha essa condição intelectual de fazer isso. E todo o conhecimento que Paulo tinha, só ele, quanto pessoa, humanamente falando, entre os discípulos, entre os apóstolos, teria toda a condição de também chegar diante dos reis, diante dos sacerdotes, aonde ele se fez presente, ele fez a sua autodefesa, e ele poderia falar com tanta precisão a respeito da palavra de Deus. E acredito assim, eu fico observando que se nós ouvimos uma palavra dessa, alguém chegar para nós e ministrar sobre nós, falar, olha, Deus está falando que você é um instrumento escolhido para ir diante de reis e sacerdotes. Nossa, a gente se enche, né? Poxa, eu vou estar lá, né? Mas aí a gente tira o versículo 16, né? Porque eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí a gente fala, não, Senhor, essa parte o Senhor pula, né? Então, às vezes nós queremos ouvir uma palavra que ela venha massagear o nosso ego. Mas o que nós somos para Deus? O que você é para Deus? Esse texto ele chama a atenção com 3 princípios que eu vejo aqui, 3 questões que eu quero destacar para você, que nós somos chamados para Deus. Nós temos um chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para você. Nós não estamos aqui por acaso, mas nós fomos chamados com um propósito, para vivermos para Deus. E nós somos chamados, irmãos, primeiramente, para sermos dEle. Nunca se esqueça disso. Hoje a gente viu aqui a questão dos diáconos sendo reeleitos e outros eleitos. Nós somos chamados no exercício do nosso ministério, primeiro para sermos dele. E se você não tem o ofício, não exerce o ofício, mesmo assim, você foi chamado para ser dele. Nunca se esqueça disso. Esse é o primeiro chamado. Nós somos chamados para viver em intimidade com Deus. Quando eu ministro, eu tenho que ministrar primeiro o coração de Deus. Primeiro eu preciso tocar o coração de Deus, para depois, através de mim, o Espírito Santo de Deus ministrar o coração dos irmãos. Quando você ministra alguém, quando o Espírito Santo coloca pessoas na tua vida, seja onde for, no teu trabalho, na função onde você está exercendo, primeiramente, você precisa saber que você tem que ministrar o coração de Deus. É o coração de Deus que primeiramente precisa ser tocado. Nós precisamos aprender a tocar o coração do Pai. E lá em Apocalipse 3:20, o apóstolo João ele fala,
ungido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, que Deus está à porta e ele bate. E se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entrará em sua casa, ele ceará conosco. E a ceia é uma ceia diária, é um banquete diário que Deus tem reservado para nós. Todos os dias nós somos chamados a viver a intimidade com Deus, vivermos para Deus. Nós somos chamados para prosseguir em conhecer ao Senhor. E Oséias 6,3 diz isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Nós somos chamados para Deus, para vivermos para Deus. E nós somos chamados também pelo Senhor para sermos participantes da sua glória. Mas não somente da glória, mas também do sofrimento. Nós queremos viver a glória, mas nós não queremos padecer por amor a Cristo. Os apóstolos, eles tinham alegria, eles regozijavam no coração deles, quando eles sofriam pelo amor ao Evangelho. Os primeiros cristãos, eles adoravam a Deus quando eles passavam por dificuldades, por provações, por amor ao Evangelho. Aqueles que morreram na arena, eles morriam adorando a Deus, louvando a Deus. E hoje, infelizmente, nós fugimos do sofrimento. Eu não quero fazer apologia ao sofrimento, por favor, tá? Ok? Mas nós não queremos passar pelo sofrimento. Nós queremos viver para Deus, mas nós queremos ser participantes da glória, receber os elogios pelo exercício do nosso ministério ou da nossa vida no dia a dia, mas nós fugimos de participarmos do sofrimento de Cristo. Nós somos convidados a viver para Ele. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo de 12 a 16, o apóstolo Pedro, ele vem falar a respeito disso. E eu quero ler esse texto com vocês, capítulo 4, de 1 Pedro, do versículo de número 12 ao versículo de número 16. Ele diz assim, se você não tiver condições de abrir, não tem problema, mas ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O versículo 12 diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Nós somos chamados para viver para Deus, para sermos participantes da sua glória, mas também somos chamados para sermos participantes do seu sofrimento. Porque o ministério, a vida cristã, ela não é só glamour. Tem momentos bons, momentos maravilhosos e de reconhecimento que as pessoas reconhecem o trabalho que nós fazemos, mas também tem momentos difíceis. Tem momentos de sofrimento e nós passamos por eles. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque o próprio Jesus disse assim, olha, o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O sofrimento faz parte, irmão, da nossa vida. Ele faz parte. Todo instrumento para ser tocado tão bem como eles são tocados aqui, ele precisa ser afinado. E eu acredito, eu não sei se elas falam ou pensam as cordas, mas elas sofrem quando elas estão sendo esticadas ali, né, Rafael? Quando você está ali, ali apertando, elas são dilatadas. Elas passam por um processo. E nós somos, além de sermos chamados para vivermos para Deus, nós somos chamados, somos instrumentos escolhidos por Deus para vivermos para Ele. E quando nós pensamos em sermos instrumentos escolhidos para Deus, o instrumento, aquele que toca, ele vai pegar o violão dele, ele vai fazer o que ele quiser com aquele violão. Ou com o órgão, Como a irmã Raquel da música, Que hoje votaram para a irmã Raquel da música, a irmã Raquel do órgão, Já elegeram ela para isso hoje. Então, aquele instrumento, ele vai fazer o que o dono dele quiser. E nós somos instrumentos. E Deus disse assim para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele foi escolhido. E se a gente olhar nas prateleiras, você que passa nas lojas e gosta de olhar, e ver vitrine, existem muitos instrumentos. Mas nem todos eles são comprados. Existem muitos instrumentos que às vezes o dono compra, só acha bonito, coloca ali. E ali ele fica. Mas quando ele é usado de uma maneira exímia, e quando aquele que toca, ele toca bem, é bonito de se ouvir. E Deus, irmãos, Ele quer
Ele quer que nós somos instrumento dele, e ele quer que nós sejamos esses instrumentos, mas nós precisamos estar à disposição dele, para que ele possa trabalhar em nós. Para que os seus dedos toquem em nós, e ele nos molde, e ele trabalhe em nós, para que nós sejamos cordas afinadas para a manifestação da glória dele. Você é um instrumento de Deus. Como que você tem se colocado na presença do Senhor, você está na presença dele e deixar ele trabalhar na tua vida? Deixar ele ministrar o teu coração. Nós precisamos aprender, em lugar, para sermos esse instrumento de Deus e trabalharmos com afinação, estarmos disponíveis para Deus, para que Deus trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, no nosso caráter. Nós nunca vamos estar 100%. 100% nós nunca estamos. Mas se nós estivermos com o nosso coração aberto para que Deus possa trabalhar em nós e nós nos colocarmos à disposição de Deus e crer nas verdades da palavra que Ele tem ministrado no nosso coração, você vai ser usado por Ele da maneira como Ele quer. Você é um instrumento de Deus. Não esqueça disso. Não só foi Paulo que foi um instrumento. Ele foi chamado com propósito. Ananias foi chamado com propósito para orar por Paulo, para que Paulo, humanamente falando, fosse um grande homem, um grande teólogo. Mas nós também somos instrumentos de Deus. Você não precisa exercer um ofício, mas você precisa tão somente ser um servo de Deus. E estar à disposição de Deus. E ser esse instrumento de Deus, aonde Deus quer que você esteja. Não acredite nas mentiras que o inimigo muitas vezes tenta colocar no nosso coração. Ah, mas eu não sou ordenado, eu não tenho capacidade, eu não passei por essas lutas, eu não tenho autoridade para falar sobre tal assunto. A autoridade, ela está na palavra de Deus. É a palavra, é o Senhor que dá autoridade. E se Deus te colocar diante de pessoas e diante de circunstâncias, para que você venha falar, fale, porque a autoridade não vem de você, ela vem do Espírito Santo de Deus. E Ele usa quem Ele quer, a maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Seja tão somente esse instrumento disponível para que o Senhor possa te usar. Para que você possa tocar vidas através do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não creia nas mentiras que o inimigo conta. Não creia nas distorções que ele faz da palavra de Deus. Você não precisa passar por todas as lutas na tua vida para você ter autoridade para ministrar pessoas. Então somente creia e se coloque à disposição de Deus para que Deus possa usar você. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Acredite nisso, se coloque à disposição dele. Pergunte para o Senhor, Deus, qual é o teu propósito na minha vida, no teu reino. Não importa a idade. Ele não está aqui hoje, o seu Esdras, mas eu brinco com ele que uma vez por mês a gente vai em contenda, né? E aí agora ele foi jubilado, aí ele pediu para mim, falou assim, escute, o que é isso? Me explique para mim. Aí eu brinquei com ele, falei assim, o senhor é um aposentado sem salário. Falei, né? Um presbítero aposentado sem salário. Aí na hora de ministrar eu falei assim, o senhor está aposentado, mas Deus não tem aposentado. Então, irmão, Deus não tem aposentado. Se tem algum aposentado aqui que pensa que já está na hora de descansar, não, você não está na hora de descansar. Porque quando você tiver que descansar, Deus vai te arrebatar. E eu acredito que você quer viver mais um pouco, certo? Você é um instrumento, não importa a tua idade. Então, somente seja esse instrumento usado por Deus, aonde Deus te colocar, ministre pessoas, ore por pessoas, fale com elas a respeito do amor de Deus, diga para elas que você está orando, que você se importa com elas. Então, somente se coloque diante do Senhor, fala, Espírito Santo de Deus, me usa conforme tu queres, de maneira como que tu desejas me usar. Eu quero ser esse instrumento que vai tocar a vida de pessoas. As pessoas aí fora estão sedentas, irmãos, de ouvir uma palavra que vem de Deus. E nós temos essa palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós podemos tocar a vida dessas pessoas através do Espírito Santo do Senhor. Foi o Senhor que escolheu você. Não tenha medo, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te separou, não somente para você ficar sentado nesses bancos, só ouvindo, enchendo da palavra, mas para que você possa também ministrar essa palavra. Para que você possa ser testemunha daquilo que Deus é na tua vida, daquilo que Deus tem feito na tua vida. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. E eu sei que muito mais Ele tem para fazer, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Então se coloque na presença do Senhor para ser esse instrumento usado pelo Senhor. Esteja apto, com o coração disponível para Deus, porque o Senhor vai à tua frente e Ele vai ajudar você. E quando o inimigo vier com as mentiras dele, porque ele sempre vem com as mentiras, dizendo para você que você não tem autoridade, sabe aquela propaganda ali da Sadia, que tem lá do Juvenal? Não sei se alguém assim, de vez em quando eu vejo aquela propaganda, eu acho muito engraçada e ela me chama a atenção. Né? O Juvenal chega ali, aquela senhora chega para pegar
uma carne lá da Sadia e ele vem oferecer outra. Ela esquece o nome dele, né? Mas na hora que ele vai, que ela lembra, ela fala assim, sai daqui, Juvenal. Não vou usar o termo que ela usa, né? Sai daqui, Juvenal. Ela lembra o nome dele, ela diz para ele. Então, quando o inimigo vier com mentiras para você ou distorcer a palavra de Deus, você fala, reda daqui, Juvenal. Vai para longe, Juvenal. Eu creio na palavra de Deus. Você use a palavra de Deus, porque o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, ele vai estar indo à tua frente. Então, tão somente se coloque à disposição de Deus, para que Deus possa trabalhar em você e através de você, e você ser usado por Deus. Talvez você não vá ser um Paulo, que vai estar diante de reis e sacerdotes, mas você pode ser aquela pessoa que vai estar ali diante do teu chefe. Deus já me deu a oportunidade de não estar diante de um rei, mas diante de um cônsul. Eu não imaginava, mas o Senhor me colocou ali, em situações onde eu pude ministrar o evangelho para aquela pessoa e falar do evangelho para ela. Ministrar a palavra de Deus, orar ali no escritório dele, eu pude fazer isso. Então você não sabe os caminhos que Deus vai te usar e aonde você está. Eu estava simplesmente numa casa num churrasco de uma família, de uns amigos, e essa pessoa chegou lá, e lá esse irmão pediu para que eu fizesse uma oração. Eu falei, meu Deus, esse homem me pega de surpresa. Uma oração e ele dá uma palavra, né? Eu falei, Deus, tem misericórdia. Ele falou, não, você sabe fazer. Eu falei, Jesus, me ajude, né? E e quando eu terminei a oração, que eu sentei, aquele senhor se aproximou de mim, se apresentou e disse assim para mim, você tem 7 dias para me procurar, né? E começou a conversar comigo, e eu fui lá depois, a gente conversou e eu pude ministrar a palavra de Deus para ele. Fizemos um discipulado com ele, eu fiz juntamente com o Dr. Enéas, que é um médico ali que era da IPI Manaim, um dos fundadores da IPI Manaim, um médico homeopata, um colega nosso. E nós passamos ali com os dias ministrando a palavra de Deus. Ele ouviu sobre o evangelho. Jamais ele vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não ouvi falar desse evangelho. Ele é conhecedor, ele sabe do evangelho. Então Deus pode dar essas oportunidades para você. Você não precisa ser letrado, você precisa ter o Espírito Santo. Isso sim. Esse não pode faltar na tua vida. Então seja esse instrumento de Deus, esteja à disposição de Deus. Deus, como o Senhor quer me usar hoje? O que o Senhor quer falar comigo ou através de mim para a vida das pessoas? Você tem que sair de casa com essa mente. Senhor, eu quero ser usado por Ti nesse dia. Então me usa conforme Tu queres. Em terceiro e último lugar, nós somos chamados com o propósito de exaltarmos a Cristo. Nós somos chamados para vivermos para a manifestação da glória de Deus. Somos chamados para Ele, para vivermos em intimidade com Ele, para buscarmos a intimidade com o Senhor. Jamais abra mão do teu relacionamento com Jesus. Jamais abra mão de viver uma vida de intimidade com o Senhor. Nunca deixe de ler a palavra, nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar ao Senhor. Nós somos chamados como instrumentos a sermos tocados por Deus, para que nós, através do Espírito Santo, possamos tocar pessoas. Mas nós somos chamados com o propósito de exaltarmos a Cristo e vivermos para a manifestação da sua glória. Sejamos cheios desse fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1:11. A morte de Lázaro, irmãos, foi para a manifestação da glória de Deus. Você pode ler ali no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 1 a 45. Eu não vou ler porque o texto é grande. E Deus, ainda Jesus Cristo ainda chegou diante da incredulidade ali de Marta, Senhor, mas tem 4 dias que ele já morreu. Né? Quando Jesus manda tirar a pedra, e Jesus olha para ela assim, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? A morte de Lázaro foi para a manifestação da glória de Deus. Talvez as dificuldades pelas quais você tem passado seja para a manifestação da glória de Deus. Não pense que na tua vida tudo que você está sofrendo seja porque você cometeu pecados. Mas creia que tudo aquilo que mesmo que eu tenha cometido pecados, Deus vai transformar para a manifestação da sua glória. Ele vai produzir algo excelente no meu coração. Ele vai transformar o meu caráter. E a glória de Deus será manifestada na minha vida. E as pessoas verão a glória de Deus na minha vida. Verão a transformação que Deus fará no meu coração, no meu caráter. Nós somos chamados para a manifestação da glória de Deus. E o Salmo 19, do versículo de número 1 ao 4, o salmista fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza foi feita para a manifestação da glória de Deus. E eu e você, que somos semelhanças do Altíssimo,
somos chamados para manifestarmos a glória de Deus através da nossa vida. Através dos momentos difíceis, quando nós nos calamos diante das circunstâncias, muitas vezes, diante das acusações do inimigo. Quando você se cala, você está vivendo para a manifestação da glória de Deus. Quando você anda em obediência ao Senhor, você está vivendo para a manifestação da glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória através de você. Deus quer trabalhar em você para que Ele seja exaltado através da sua vida. E Jó, quando nós olhamos para a vida de Jó, ele chega à seguinte conclusão. Olha, Deus, eu te conhecia só de ouvir. Lá em Jó 42:2, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todo aquele sofrimento na vida de Jó, não é porque Deus tinha prazer no sofrimento de Jó, porque Deus estava se alegrando só para mostrar para Satanás, só para isso, não. Mas era para a manifestação da glória de Deus. E se Deus permite dificuldades na tua vida, é porque Ele sabe que você vai suportá-las. E Ele vai ser glorificado através do Senhor. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas, irmãos. E Filipenses 2:11, quando nos versículos anteriores fala que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de não nos exaltarmos, mas de nos humilharmos. Ele fala que Jesus ele foi exaltado, o apóstolo Paulo fala, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, Deus é glorificado. Foi para isso que Deus nos chamou, para a manifestação da sua glória na nossa vida. Quem somos nós? Às vezes eu falo assim para Deus, Deus, quem sou eu para estar aqui diante de ti? Quem sou eu para o Senhor olhar para mim e dizer assim, eu vou chamar aquela nordestina que não sabe falar direito, né? Às vezes é meia turrona, às vezes é meia ignorante, às vezes é meio grosseira. Quem sou eu, Deus, para estar diante de ti? E o Senhor olhar para mim e falar assim, não, eu vou te usar? Quem sou eu? Mas Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Eu já contei aqui aquela piadinha, né, daquela senhora que muito feia, que está na rua, gritando, ele me ama, ele me ama, ele me ama. E uns jovens bonitos, né, falaram, mas quem é que vai gostar de uma mulher tão feia como essa, né? E que ela olhou para eles e sorriu, dentes ela não tinha, e ela disse assim, e ele me escolheu. Então eu diga isso também, né, quando o inimigo muitas vezes colocar coisa na tua vida, fala assim, olha, ele me escolheu. Ele, apesar de mim, apesar de quem sou eu, ele me escolheu. Deus, Ele quer manifestar a sua glória através de nós. Ele manifestou a sua glória através de Abraão, na perseverança, quando Abraão esperou durante 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. Deus manifestou a sua glória através da vida de Moisés, mesmo que Moisés tenha fugido ali porque tinha matado um egípcio, mas Deus leva ele de volta àquele lugar e Deus manifesta a glória dele. E Moisés era trôpego de língua, mas Moisés era gago, ele não queria ir. Senhor, não, manda qualquer pessoa menos eu. Chama teu irmão Arão e vou, mas é você que vai. Você vai. E a glória de Deus se manifestou através de Moisés. E Deus quer se manifestar a sua glória através da minha vida, através da tua vida. A manifestação da glória de Deus, ela se dá na ressurreição. O ouro, ele precisa ser refinado, ele precisa passar pelo fogo para poder ele brilhar. Então, se você está passando pelo fogo nesse momento, saiba que é para a manifestação da glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória através de nós. Ele quer manifestar a sua glória através da minha vida, através da tua vida. E quando você receber elogios das pessoas por aquilo que Deus tem feito na tua vida, devolva para Ele a glória, porque é dele. A glória é para Ele. Não é para mim e não é para você, mas era para Ele. Se coloque na presença do Senhor com essa disposição de você ser o instrumento dele. Você foi chamado para isso. Para ser o instrumento dele. No reino de Deus não tem aposentados. Deus não chama os preguiçosos. Tem até um cântico antigo, da época da irmã Thalita, que não é da minha época, né? Que fala assim, que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Né? Na época da infância dela, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer. Quando ele chamou os discípulos, não tinha nenhum que estava sentado em casa, descansando. Eles estavam trabalhando. Então, mesmo que você seja aposentado, ai, Senhor, como eu posso ser usado por ti? Deus quer te usar, sim. Então, somente pergunte para ele, Senhor, de que forma tu queres me usar? De que maneira? Você não precisa passar 4 anos no seminário ou até mais. Você não precisa ser um intelectual, você precisa ser um servo de Deus, à disposição dele, para que o Espírito Santo de Deus te encha e Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando o nosso coração e que nós nos coloquemos à disposição dele. Não esqueça que quando você se coloca à disposição do Senhor, Deus vai tratar primeiro o teu caráter. Enquanto você caminha, Deus vai forjando a tua vida e vai manifestando a glória dele através de você. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.